Olá, paz seja convosco. Mais uma aula, a matéria de ética. Estamos felizes, pois Deus tem nos concedido vida, saúde, força, graça. E vamos estar assim orando para a gente iniciar nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te agradecemos por todas as coisas, pelo ar que respiramos. Nós te louvamos e te agradecemos. Vem, Senhor, nos dar graça, sabedoria, discernimento, humildade, e que possamos aprender a respeito desse assunto. Aprender, Senhor, e colocar em prática, na aplicação diária. Te pedimos, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Bem, a ética é um assunto muito bom, né? E nós estamos vendo aí alguns até novos conceitos sobre ética. Estamos no capítulo 3, página 25, que fala sobre a ética, a sociedade e a ética. Viver em sociedade nunca foi tarefa fácil. As pessoas possuem características diferentes, pensamentos diferentes, gosto diferente. Afinal de contas, são pessoas, são indivíduos. Cada um tem a sua personalidade. Deus, eu costumo dizer que Deus criou o homem para viver em comunidade, para viver em harmonia, né? E põe assim pessoas de cultura diferentes, de etnias diferentes, totalmente diferentes, né? No mesmo espaço, para que vivam assim em comunidade, para que vivam em cidade, em bairro, em igreja, enfim, né? Em grupos. Pessoas tão diferentes, mas que querem o mesmo objetivo, têm o mesmo bem comum. E é aí que entra a ética na sociedade, né? A sociedade e a ética. Tem um exemplo muito legal aqui. Como exemplo dessa realidade, podemos citar o Código Brasileiro de Trânsito. Esse código é, na verdade, um conjunto de leis que regulamentam o uso de veículos automotores, bem como o tráfego destes das vias públicas, nos centros urbanos e nas estradas e rodovias, e ainda como devem se portar os condutores dos veículos, e o que eles podem e o que eles não podem fazer no trânsito, onde pode trafegar e onde parar. A gente vê, né, tanta coisa errada no trânsito, e mesmo existindo leis, mesmo existindo códigos, mesmo existindo, né, e tem até estabeleceu até as punições, as multas, para que as pessoas andem conforme a lei, para que as pessoas façam a coisa certa, né? Um outro exemplo também legal que está aqui no livro na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, nos meses do verão, os seus habitantes têm por costume utilizar os 14 parques públicos da cidade. Enfim, eles usam os parques públicos para tomar banho de sol, para fazer piquenique com a família, é um lazer, né, e etc. Mas existem regras nesses parques para que haja o bem comum. Não são regras feitas como normas em leis, não, nem código, mas que as pessoas tendem a obedecer quanto ao vestuário, quanto ao que se deve fazer nesse parque ou não fazer, né? E é o que dá equilíbrio para que esse parque seja um lugar e traga bem comum a todos. Nós temos no Brasil nossas praias, né? Infelizmente muita gente não obedece, né? Mas existem regras, normas de conduta que se deve ter de postura em praias, em lugares públicos, mas infelizmente vivemos um pouco à margem, né, da ética, à margem de cumprimento de leis. Infelizmente, nossa nação é um país que ainda deixa a desejar. Claro que toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Observe que as leis, códigos de condutas, regulamentos e outros
congêneres, pessoas que vivem da mesma espécie, visam estabelecer uma relação pacífica entre as pessoas. Mas só isso não é bastante, é necessário ainda que haja um sentimento de justiça social. Existem normas, existem regras, existem leis para que as pessoas, para que seres da mesma espécie tentem viver bem, ter uma relação boa. Mas só as normas e só as leis não é necessário. Ainda tem que haver um sentimento de justiça social, tem que haver um bom senso, tem que haver o querer. Porque é escolha, né? A ética é escolha. A lei é obrigada a obedecer às leis que existem no nosso país, que existe onde nós vivemos, mas existe a escolha de obedecer ou não. Às vezes, no nosso caso, é muito fácil burlar as leis, né? É muito fácil. Em cada sociedade ou em cada grupo específico existem códigos próprios de ética. Por exemplo, em alguns países, usar animais para a pesquisa científica pode ser ético, mas em outros isso pode desrespeitar seus princípios éticos. Há uma variedade nessa questão. Um país como a Índia diz que os animais são deuses, são sagrados, então usar um animal lá para pesquisa totalmente fora da ética. Mas já em alguns países é normal usar animais para pesquisas. Tem essa variação, já é cultural. 3.1, página 26, o comportamento ético. O comportamento ético é aquele que é considerado bom, levando em conta as diversas posições que os filósofos antigos adotaram do que é bom e como lidar com os princípios éticos versus a ética de situação, onde o que é certo depende igualmente de certas circunstâncias e não de uma lei geral. E ainda sobre se a bondade é determinada pelos resultados da ação ou pelos meios pelos quais serão alcançados os resultados. Porém, em vista de tudo isso, ninguém precisa ser filósofo ou conhecer filosofia grega para saber o que é certo ou errado, bom ou ruim nas suas atitudes e maneira de agir. O bom senso é que deve direcionar o indivíduo nas suas ações, visto que o comportamento ético é pessoal e não coletivo. E embora seja nato, é também uma questão de escolha, visto que não se divulga o comportamento ético, mas seus efeitos serão refletidos em todos, porque vivemos em uma sociedade e convivemos com outras pessoas. O efeito dos meus comportamentos, do nosso comportamento, vai ser visto, né? Aqueles que agem fora de ética, aqueles que agem sem bom senso, mas cedo ou mais tarde vai aparecer, né? Não adianta. Vivemos em sociedade. A escolha, né? E que possamos escolher sempre fazer a coisa certa. Aqui ele diz que o comportamento ético é aquele que é considerado bom, mas às vezes temos que tomar decisões na questão situacional. Depender da situação, é um comportamento que aparentemente não é muito bom, não é, muito calmo, não é muito sereno, não é muito bem visto. Às vezes, por exemplo, chega-se num hospital para ser atendido, um hospital público, ou Detran, ou coisa parecida, e você é maltratado, você é humilhado, você é prejudicado. Você tem que reivindicar seus direitos. E às vezes você vai com toda a educação, com tudo, e não consegue. Você às vezes tem que tentar chamar a atenção, tentar falar com o superior e etc. E às vezes isso causa um certo constrangimento e pode trazer aparentemente um problema, né? Mas que a intenção é resolver um problema que você está enfrentando. Às vezes a gente não deve olhar a situação e julgar logo a causa, né? Alguém que está revoltado com uma situação, com um atendimento, é bom ouvir os dois lados, é bom ouvir as duas partes, se quer estar a parte da situação, para depois se posicionar, né? Nem sempre o que a gente vê que aparentemente é bom, está sendo bonzinho, é o correto. Então, vigiar quanto à questão do comportamento.
O bem comum deve estar sempre acima dos interesses individuais. Isso é uma base fundamental na ética. O bem comum deve estar sempre acima dos interesses individuais. Porém, se observarmos atentamente, vivemos um momento de crise ética que está se tornando generalizada, pois o indivíduo busca galgar seu crescimento pessoal independente do mal que pode causar ao seu próximo. E é evidente que isso se reflete em todos os aspectos do relacionamento humano. Constantemente somos confrontados Há questionamentos que nos permitem desviar do caminho ético. Não é preciso procurar muito por propostas indecentes e imorais, pois elas estão disponíveis para todos. O que é ruim está aí, na internet, na tela, no computador, nas ruas. Então, temos que tomar cuidado. É uma frase interessante do jurista Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Senado Federal, Rio de Janeiro. Isso é interessante, essa frase, bem verdadeira, A gente vê isso no contexto assim geral. O adolescente que nunca beijou, meu Deus do céu, é BV, né? Ele ela é, ou ele é chacotado, é levado a chacota nas escolas, pelos colegas. Pessoas que querem viver com a sua vida íntegra. Os valores, na verdade, estão invertidos, né? Aqueles que querem a coisa certa, é cafona, Então, essa frase cai bem para o nosso contexto, para os nossos dias. Mas vamos continuar sendo cafona, vamos continuar sendo dessa forma, mas fazendo a coisa certa. O que precisamos é fazer escolhas certas, pautadas evidentemente pela honestidade e pela virtude, e esperar que os outros façam da mesma forma. Se isso acontecer, nossa vida será mais tranquila e poderemos derramar um pouco de tranquilidade e paz a todos os que vivem na nossa volta, o que retornará para nós em forma de prazer e satisfação pessoal. Assim todos ganharão e, de fato, teremos um mundo bem melhor. A isso chamamos comportamento ético. Na nossa nação e em algumas nações também, aparece de vez em quando na televisão: um camarada achou, o gari achou uma mala de dinheiro e devolveu. Vira notícia nacional. Achou um objeto caro e devolveu, um celular muito caro, uma carteira cheia de dinheiro e devolveu. Nossa, isso aí sai na primeira página do jornal. O que não era necessário, não era necessário ser isso. Não era necessário sair no jornal porque devolveu a mala de dinheiro. Se o dinheiro não é da camarada, se o dinheiro não é da pessoa, ele tem que devolver mesmo. Mas num país onde a corrupção, no país onde a falta de ética, no país onde o erro predomina, vira notícia, A pessoa vira um herói, uma heroína, porque devolveu o que não era seu. A que ponto nós chegamos, Eu não sei, vocês me desculpem, mas eu sou muito crítico quanto a isso. A coisa certa é a coisa certa e ponto final. Não há louvor. É claro que se é para fazer direito. Não tem que virar propaganda, não tem que virar cartaz porque fez a coisa certa. É para fazer a coisa certa, é para fazer certo mesmo. 3.2. A visão ética. A partir do conceito geral sobre ética, com o passar do tempo, foram criadas outras aplicações com termos distintos para que a ética passasse a ser relacionada com determinadas áreas específicas. Surgiram então termos adjetivos relacionados às áreas distintas. 3.2.1 A ética profissional. Nós não vamos detalhar muito que todos já estão cientes, A ética é o estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado, buscando justificativas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Ela é diferente de ambas,
moral e direito, pois não estabelece regras. Este pensamento sobre os atos e ações humanas é que caracteriza a ética. É o pensamento, é a escolha, né? Não a regra. Tem aqui alguns itens, uma lista, né, do que alguns princípios básicos da ética no trabalho. Honestidade no trabalho, lealdade para com a empresa, respeito e dignidade para com a pessoa humana, segredo profissional, execução do trabalho no mais alto nível, fazer bem, fazer direito, observação das normas administrativas da empresa, obedecer, né? Tratamento respeitoso aos subordinados. E a gente que está estudando a teologia, vivemos num contexto de igreja, de liderança, tratamento respeitoso aos subordinados, colegas e superiores hierárquicos. Nós, graças a Deus, temos exemplos bons aí na nossa região, no nosso meio, e vamos continuar assim. Encontramos também os que são considerados faltas contra a dignidade do trabalho. Consentir vantagens pessoais utilizando da influência obtida no cargo ocupado, fazer declarações que constituam perigo de divulgação, prestar serviço de forma deficiente, mal feito, né? Fomentar discórdia no ambiente de trabalho, usar tráfico de influências para lograr favorecer a benevolência dos chefes, não prestar ajuda a companheiros, isso aí são ruins, são coisas ruins. 3.2.2 Ética nas ciências e na medicina. Como todos sabem, a evolução tem sido muito grande na área da ciência, da medicina. Vamos lá. A ciência é um conjunto de conhecimentos sistematicamente organizado, com o objetivo de estudo denominados estudos científicos. Ao longo da história, os estudos científicos sofreram transformações constantes e se modificam a partir de posições da sociedade relaciona-as com as transformações da própria sociedade e, por isso, não podem ser consideradas verdades absolutas. A ciência se caracteriza por uma atividade metódica na tentativa de explicar a realidade. Com a evolução, né, ela não é exata, da medicina, da ciência, logo quando eu era garoto, quando fui garoto, muitos que têm a mesma idade que eu, quando eu era garoto, que eu ouvia falar de um transplante, ficava, nossa, trocar um órgão, trocar um coração. Muita gente achava que era errado, que era antiético, que só Deus é que poderia decidir, colocar um marca-passo. Hoje é natural, a juventude, a geração de hoje, já ouve isso, já entende isso como uma coisa normal, como uma evolução da ciência, né? Da medicina. Mas há 20, 30 anos atrás, nossa, quando falava em células-tronco, né, que é coisa que vai trazer benefício, mas muitos ainda hoje é contra a transfusão de sangue. Algumas religiões não permitem, né, a transfusão de sangue, mas é por isso que ela não é exata, porque é estudos, né, são experiências e que vão sendo feitas e que vai aprimorando e vai melhorando, mas que tem que haver a ética. Muitos, é claro, que faltam com ética, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas há aqueles que faltam com a ética. Né? Quando principalmente envolve fins lucrativos, né? Infelizmente, o grande erro, o grande déficit na ética se trata disso aí, de vantagens, né? Infelizmente. Na página 28 tem apenas mencionaremos estes dilemas éticos da ciência sem maiores comentários: o aborto, a clonagem de seres humanos, suicídio assistido ou aquele que é com a ajuda de outro, a transfusão de sangue, nós já falamos, em pessoas praticantes de certas religiões, alimentos transgênicos, alimentos que são alterados geneticamente, o uso da célula-tronco. Então existe... o dilema era muito grande com essas coisas. Hoje está bem melhor, né? Hoje já tem mais conhecimento de causa
e os dilemas são menores. Página 29, tem a leitura complementar aqui muito legal, você faça essa leitura, muito legal essa leitura. Na página 29, 3.3, a ética é a cidadania. A cidadania é aquele indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou o desempenho dos deveres para com este. Nós vimos isso lá no primeiro ano, né, o que é cidadania. Portanto, cidadania é o exercício do cidadão na busca de uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral, com responsabilidades, participando da vida política, exigindo do Estado e da sociedade civil uma clareza continuada a respeito de como as diversas ações têm sido conduzidas. São os direitos e deveres do cidadão. A ética e a política. Tá aí uma questão que tá mesmo, né? 3.4, página 30. Nós vivemos num período delicado, politicamente falando, mas eu estou até assim contente porque a igreja, o povo de Deus, os cristãos estão vendo, né? Agora estão vendo, infelizmente, eu acredito que um pouco tarde também, mas estão vendo aí o resultado, né, da omissão. Né? Fomos omissos durante muito tempo, a igreja evangélica, o cristão, o protestante ficou omisso muitos anos, até porque aprendeu culturalmente que a política, que não tinha que se envolver com a política, que não tinha que o cristão, que a política era do diabo, etc, etc. E abandonou, né? Infelizmente, muitos votavam e votam porque é obrigado a votar. Dizem-se que é democrático, mas não tem nada de democracia. Você é obrigado, se você não votar, você é multado. Então, falta muito a ética na política. Fizeram uma pesquisa e os políticos ficaram em último lugar, como grupo que trabalhava com menos ética, infelizmente. A corrupção, né? Infelizmente o nosso país hoje é conhecido lá fora como o país da corrupção. Vamos orar para que mude isso e votar para que isso mude, né? Votando direito. Infelizmente, muito crente, muita gente ainda... vou citar a cidade que nem a minha, que tem 4.000 evangélicos. Dava para eleger 3, 4 vereadores. São 11, dava para eleger 3 ou 4. Eu acho que só elegeu um evangélico. Infelizmente, né, a desunião, vota no bruxo, vota no homossexual, vota em pessoas de seitas, mas não vota no crente. E aí as trevas predominam governando, né? Se o homem de bem, se o religioso, se o cristão, né, que às vezes se corrompe também, infelizmente, mas se as pessoas que é para agir com ética, que é para fazer a coisa certa, não fazem, não governam sobre nós, o ímpio vai fazer? De tudo o que vimos até agora, este é o tema mais delicado. Embora a ética seja uma exigência na política, observamos que existe um abismo separando as duas coisas no nosso país. Numa recente pesquisa realizada sobre quais instituições mereciam maior credibilidade no Brasil, os políticos ficaram em último lugar. Isso demonstra que a sociedade realmente não está satisfeita, e eu diria até indignada com a classe política, que deveria ser a promotora da realização do bem comum e do bem da coletividade. O propósito principal da ética, porém, a maioria absoluta daqueles que exercem o poder preocupa-se apenas com seus interesses pessoais ou partidários, como se o cidadão fosse mero coadjuvante, servindo apenas para conceder seu voto no momento oportuno. Aqui o livro fala que a sociedade está revoltada, mas essa falta de ética, como eu iniciei o comentário, parte da sociedade, parte de nós, né? O evangélico, o crente, que vota no ímpio, que vota naqueles que são ateus, que vota no cara que você nem sabe a religião. E isso não é ter ética, não. Deixar de votar no crente, deixar de votar no servo de Deus, na serva de Deus. Mas não vai ganhar. Ele não pode não ganhar a eleição, mas você teve a honra, você agiu com ética e fez a coisa certa. Eu tenho pregado isso desde os 16 anos de idade que eu comecei a votar. Graças a Deus, eu louvo a Deus e tenho procurado votar sempre em
pessoas de Deus, sabe? Muitos não estão, né, eleitos, não conseguiram, mas eu tenho a minha consciência. E pare para pensar um pouco sobre isso. A ética na política. Graças a Deus que hoje tem a bancada evangélica que barrou muitos projetos, né, como da ideologia de gênero e outros projetos que foram barrados, vetados pela bancada evangélica. Se não esses homens lá, nós estávamos vivendo coisas piores ainda. Graças a Deus, né, que nosso país está amadurecendo, né? Aqueles que são corruptos, aqueles que, e quando se prova, hoje a justiça vai atrás, a justiça está sendo feita, ainda deixa a desejar, mas já está tentando ser feita a justiça com os que agem sem ética, com os que agem de maneira errada. Então nós já estamos encerrando. Haja com ética em todas as áreas. Em todas as áreas. Às vezes vai custar caro fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa, às vezes você é ridicularizado. Mas faça a coisa certa. Haja com ética em todas as áreas. E que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma toda especial. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.